Muito boa noite a todos. Inicialmente, saúdo a presidente desta casa, senhora Leonice Butzen. Também cumprimentando ela, cumprimento os demais vereadores com assento nesta casa. Cumprimento também ao vice-prefeito Roque, aqui presente hoje. Também cumprimento as supervisoras da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Desporto, supervisora Débora, supervisora Fátima e supervisora Miriam. Também a orientadora educacional Natane, a presença também das diretoras e vice-diretoras da nossa rede municipal de ensino. Saúdo também os demais professores aqui presentes, em especial também ao meu pai, que aqui se encontra hoje. E venho nesta noite, então, dizer e agradecer pelo convite dessa mesa para estar aqui hoje falando um pouco da questão das melhorias e também de alguns ajustes que estão sendo feitos enquanto Secretaria Municipal de Educação. Também algumas coisas que versam e se desempenham a partir dessas ideias para o encaminhamento, então, do Executivo sobre o projeto de lei número 50 de 2025. E, dessa forma, então, vou fazendo algumas considerações do que se foi questionado, então, desta casa, e também é importante que se leve essa voz tanto aqui para os presentes hoje, quanto para o pessoal que nos assiste em suas casas. Dessa forma, dizer, então, que sim, que a partir de 2026, no ano de 2025, nós realizamos alguns estudos, desde meados de junho, julho de 2025, os quais acarretaram, então, em apresentação para os estimados vereadores, para as equipes de diretores e vice-diretores, também em reuniões realizadas com as famílias em ambas as escolas, especificamente, Escola Municipal Cristo, da linha Lavina, e também a Escola Municipal São José, da Vila Pinheiro Machado, onde tivemos, então, um momento de reunião com os pais, professores e alunos das determinadas instituições. Com isso, então, nós tivemos uma reorganização para o ano de 2026, onde a Escola Cristo, da linha Lavina, ela passou a atender especificamente da pré-escola de 4 anos até o 5º ano do ensino fundamental, e a Escola São José, então, passou a atender do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Todas essas duas instituições, então, agora a partir do mês de março, inclusive hoje foi lançado o edital de matrículas do turno integral, para que a partir do mês de março se realizem as atividades complementares no contraturno, que se tratam, então, como atividades do turno integral, em atividades de escolinhas de futsal, escolinha de vôlei, também aulas de reforço de português, de matemática, aulas de musicalização e instrumentos nessas escolas. Aumentando assim, então, a demanda do número de alunos, então, em tempo integral dessas duas escolas com as atividades complementares. Também aqui na sede do município, tendo em vista as 3 instituições, EMEI Viva Vida, EMEI Raio de Sol e EMF Padre Francisco Rieger, nós também tivemos algumas alterações, tendo em vista justamente esse aumento, né, do número de alunos em turno integral. Então, aqui na sede do município, nós tivemos, então, o pré de 4 anos, a pré-escola de 4 anos, que antes, até 2025, era atendido na EMF Padre Francisco Rieger somente em tempo parcial, passou para a EMEI Viva Vida, tendo 2 turmas em tempo integral, 2 turmas de 18 alunos, e uma turma em tempo parcial de 17 alunos. E a etapa, então, de 0 a 3 anos da educação infantil foi para a EMEI Raio de Sol, onde, então, atende também em tempo integral nesta etapa, tendo em vista a ampliação de 2 salas de aula na EMEI Raio de Sol neste sentido. Falando um pouco disso, falei, então, dessa questão do aumento, que com essas mudanças o nosso principal foco foi o aumento do número de alunos em tempo integral. O porquê disso? Na verdade, os alunos em tempo integral ela é uma meta do Plano Nacional de Educação, o Plano Nacional de Educação de vigência de 2014 a 2024, do qual nós cumpríamos parcialmente essa meta. Cumprindo parcialmente essa meta, consequentemente, os nossos retornos enquanto recursos
eles também são menores se a gente não cumpre integralmente esta meta. Então, essa meta dizia o quê? Ela determina, a meta número 6 do Plano Nacional de Educação 2014 a 2024, determina a oferta de educação em tempo integral de no mínimo 50% das escolas públicas, atendendo pelo menos 25% dos alunos. Nós atendíamos, então, 50% das escolas, sim, porque nós tínhamos a oferta na IMEF Cristo, na EMEI Viva a Vida e na EMEI Raio de Sol. Mas nós não atingíamos os 25% dos alunos da rede municipal neste âmbito. Então, nós tínhamos cerca de 14%, 13% dos alunos da rede municipal que estavam matriculados em tempo integral. Então, não cumpríamos essa meta. E tendo em vista a projeção do novo Plano Nacional de Educação, de vigência de 2025 a 2035, onde a projeção ele propõe expandir a educação integral com meta de alcançar 40% das matrículas do município da educação básica em tempo integral, ao final dessa vigência, e 55% das escolas. Então, neste caso, nós aumentamos uma escola, que é a Escola São José, que não atendia em tempo integral, que passa a atingir, e também aumentamos o número de alunos com essas mudanças. Além disso, falando nessa questão dessa abrangência, a gente deve se perguntar como que nós vamos entrar num novo Plano Nacional de Educação, já estamos nele, na verdade, porque ele conta a partir de 2025, já em defasagem do plano anterior. Então, o esforço ele teria que ser futuramente muito maior. Então, a ideia e a proposta, então, da nossa equipe, junto com o Executivo Municipal, foi de alcançar esse índice para que a gente pudesse, então, entrar no novo plano com a consciência tranquila e fazer melhorias para que a gente atinja, então, agora os 40%, que é a exigência do novo plano. Sendo isto, então, garantindo a qualidade e a equidade nesses processos, tendo em vista que o aluno que é atendido em tempo parcial, tanto na EMF São José e EMF Cristo, agora, em tempo integral, nessas atividades, ele pode ter um reforço de matemática, um reforço de português, um reforço na alfabetização, que possibilita, portanto, a melhor aprendizagem desse aluno. Nesse sentido, a gente não fala somente em atingir a meta, mas sim dos repasses. Nós temos, então, a partir desse relatório do SIMAI, que é o Sistema de Monitoramento de Apoio Educacional, que ele é um sistema que acompanha o nosso município, onde a projeção, por exemplo, nós não tínhamos até no ano passado nenhum aluno da pré-escola de 4 e 5 anos matriculados no tempo integral. Com essa matrícula, claro que agora vale o censo desse ano, então esses dados eles vão começar a contar esses valores a partir de 2027, mas, por exemplo, eu tenho um aluno matriculado na pré-escola de tempo parcial, em tempo parcial nós recebemos o valor aluno, Fundeb, R$ 9.290,20 por ano. Na pré-escola em tempo integral, que é, então, o dia todo, nós passamos a receber R$ 12.117,70 por aluno. Isso são quase R$ 4.000 valor aluno-ano que nós recebemos com essa matrícula. O mesmo vale para o ensino fundamental do tempo integral, os anos iniciais e os anos finais, onde nós recebíamos, para os anos iniciais, R$ 8.078,40 e para os anos finais, R$ 8.886,28, e passaremos a receber, a partir de 2027, R$ 12.117,70, também cerca de R$ 4.000 por aluno a mais para o próximo ano. Então, isso também foi, tendo em vista, claro que esses reajustes eles são equivalentes a este ano, para o ano que vem pode ter um reajuste, pode ser mais, né? Então, mas são algumas mudanças que com essa reorganização a gente passa, então, a receber mais para o nosso município. Outro ponto que também entrou em discussão foi a questão das suplementações dos nossos professores. As suplementações do nosso município, tanto suplementação ou alguns chamam de convocação, significa o quê? É aquele professor que conosco ele é já concursado 20 horas e para fechar o quadro de professores no seguinte ano, tendo em vista que nós não podemos chamar demasiadamente
profissionais novos do concurso, para que também a gente tem que ter um cuidado para que não sobre profissionais, são feitas convocações desses professores. Isso sempre existiu na rede municipal, agora veio à tona alguns questionamentos, mas sempre existiu, se nós olharmos 2025, 2024, 2023, para fechar o quadro. A questão que com essa reorganização, essas suplementações, nós fechamos 2025, final de 2025, com 430 horas de convocação para fechar o quadro de professores, e para este ano, início de 2026, nós precisamos apenas 177 horas. No caso, então, reduzimos mais de 200 horas de convocação de professores nesse sentido. E quanto a isso, né, quanto a essa reorganização, também fomos questionados quanto às turmas, o número de alunos por turma. Temos, sim, algumas turmas que têm 20 alunos, algumas menos, algumas um pouco mais no interior agora, que é a mesma realidade da escola Padre Francisco Rieger, onde nós também já tínhamos e já viemos de uma realidade onde outros anos também já tínhamos esse número de alunos, né? E dizer que a legislação, por exemplo, ela permite que do primeiro ao terceiro ano eu tenha 25 alunos por turma. Do quarto ao quinto ano eu posso ter 30 alunos por turma. E do sexto ao nono, 32 alunos por turma. Então, neste caso, estamos dentro da legislação. Nem todas as turmas têm 20 alunos a partir dessa reorganização. A Escola Cristo tem 3 turmas, de um total de 7 turmas que ultrapassam um pouco o número de 20 alunos. As demais têm todas números a menos que isso. E a Escola São José, 2 turmas que ultrapassam o número de 20 alunos, tendo em vista em total de 4 turmas. Então, é claro e é óbvio que se eu perguntar para um profissional da educação se eu prefiro dar aula para 23 alunos ou para 7, é óbvio que eu vou dizer que é para 7, porque são menos interações, o aluno fica sentado, posso chamar atenção, é mais tranquilo de lidar com uma realidade como essa. Mas não é dessa forma que a aprendizagem acontece. Além disso, como eu disse, nós qualificamos a prática pedagógica num sentido das aulas de reforço, escolinha, música, projeto de vida, sem dúvidas é uma maior qualidade. E outro ponto importante, essa reorganização, além de todos esses aspectos, ela é necessária para que a gente evite o que já se tinha na Escola São José e na Escola Cristo, que eram turmas multisseriadas de 4 e 5 anos, e, posteriormente, com menos alunos, nós teríamos que seguir nas demais turmas. Onde, por exemplo, o pré de 4 anos ele tem um currículo, o pré de 5 anos tem outro currículo. Multisseriados são 2 currículos para o professor trabalhar em um ano. Isso é humanamente impossível. Quem esteve na palestra com o Dr. Guilherme Renz na semana passada, retrasada, eu acho, na abertura do ano letivo, ele enfatizou muito isso como neuropediatra, que essa questão de turma multisseriada, ela atrasa tanto para o aluno que está abaixo da aprendizagem, quanto aquele que está acima. Então, nós não podemos, e não é a ideia do prefeito, nem do vice, nem do secretário, nem da equipe, direções também, turmas multisseriadas, a gente sabe o quanto atrasa no desenvolvimento. Quanto a isso também, outro ponto bastante enfatizado e destacado foi a questão dos índices. Por exemplo, a aprendizagem ela é melhor quando tem menos alunos. Não são isso que os nossos índices do município mostram. Eu tenho aqui um relatório, e depois pode ficar à disposição dos vereadores, onde, por exemplo, relatórios do ano passado, eu vou pegar uma turma aqui, tem de todas, as que fazem avaliação, né? 2º, 5º ano, 9º ano, depois pode ficar à disposição. Pegando aqui, por exemplo, o 5º ano na língua portuguesa. Por exemplo, eu tive na MF Padre Francisco Rieger, na MF Padre Francisco Rieger, 77% de aproveitamento. Na MF Cristo, 53% de aproveitamento. Na MF São José, 66% de aproveitamento. Se eu pegar o simulado do SAEB no ano passado, na MF Rieger, 64%. Na MF Cristo, 44%. Na MF São José, 63%. Isso não quer dizer referente ao que a direção, os professores que lá trabalham, mas é que não justifica dizer que turma com mais alunos aprende menos, né? Não é sobre o trabalho dos professores de forma alguma, muito menos da direção da escola que se empenha. A gente sabe que no município a gente tem realidades diversas,
onde a gente tem maior vulnerabilidade em alguns espaços do que outros, mas os índices não mostram menor aprendizagem em turmas que têm mais alunos. Então, essa não é uma verdade. Então, sim, o foco ele é no pedagógico, é a aprendizagem das crianças, com base nos índices, nas legislações, que nos exigem o cumprimento de percentuais. Como vamos fazer para cumprir a meta se não for essa reorganização? O que fazer? O Rigger não suporta turmas de turno integral. Não é possível fazer o dia inteiro a aula para os alunos ali. No interior, a gente viu que essa prática, sem essas atividades extra-classe no contraturno, ela também não funciona. Nós tínhamos um baixíssimo número de alunos, até o ano passado, no turno integral da Escola Cristo, porque a gente sabe que o turno integral, para a nossa região, ele é uma pauta a ser discutida e é muito questionado, principalmente para os pais que querem ter as crianças em casa. Como subir esse índice? Vimos essa possibilidade neste momento, tendo em vista atender essa legislação. Então, diante dessa realidade, mudanças e realocações, elas precisam ocorrer. Então, considerando todo esse contexto, né, eu solicito e peço aos vereadores que olhem com carinho para o projeto de lei número 50/2025, tendo em vista que nós temos um número elevado de alunos na Escola Rigger, cerca de 370 alunos na Escola Rigger, manhã e tarde. Temos também, então, na EMEI Viva Raio de Sol, com esse aumento de 2 salas para que a gente pudesse ofertar o pré de 4 anos em tempo integral. A gente, então, teve que ampliar. A EMEI Viva Vida não havia espaço de ampliação. Ampliamos a EMEI Raio de Sol para atender mais alunos e temos mais de 95 alunos matriculados na etapa de 0 a 3 anos, onde uma diretora o dia inteiro, uma vice-diretora meio turno, para coordenar o corpo de professores e as práticas pedagógicas da escola, não dá conta e está evidente isso. Neste sentido também, se nós observarmos a rede estadual, que nós temos um pouco mais de 120 alunos, nós temos uma diretora, nós temos uma vice-diretora do tempo integral, uma vice-diretora do noturno, duas coordenadoras pedagógicas e também temos um coordenador administrativo. Eles estão anos-luz à frente de nós, municípios, enquanto a isso. E se a gente quer melhorar os nossos índices, queremos melhorar a aprendizagem, o desenvolvimento dos nossos estudantes, nós precisamos de gente que pense a nossa escola. Não adianta eu jogar projeto para dentro da escola e não ter ninguém que coordene e cada professor tem que se virar. Eu preciso de pessoas para fazer um trabalho sério, um trabalho competente, que acompanhe, que dê suporte aos nossos professores. Além disso, então, como eu disse, é um pequeno passo para melhorar a nossa escola, qualificar o processo de ensino e aprendizagem e, consequentemente, elevar o desempenho dos alunos. Com melhores resultados, ampliamos também as possibilidades de acesso, mais recursos, fortalecendo o investimento na educação do nosso município e garantindo um ciclo contínuo de crescimento e qualidade. Se nós pensarmos esse pequeno passo de pessoas que possam pensar estruturalmente e pedagogicamente a minha escola, é maior suporte aos professores, é projetos mais organizados em sala de aula, é aprendizagem com qualidade para os nossos alunos, melhor desempenho deles nas avaliações, mais recursos para o nosso município. Então, tudo isso é uma consequência que futuramente a gente tende a colher esses frutos. Dizer que dentro desse compromisso que nós temos tido com a educação, desde o início, então, de 2025, este ano, então, nós cumprindo essas condicionalidades e, com certeza, agora, cumprindo mais essa da etapa do turno integral, esse retrospecto ele vai ser muito positivo, tendo em vista que muitas das condicionalidades que nós já alcançamos ao longo de 2025 refletiu em R$ 544 mil de repasse do VAR, que é o valor aluno ano resultado, onde, então, em 2025, nós havíamos recebido apenas 200 mil. Então, são 344 mil a mais que o município recebeu de valor este ano, resultado desse time que batalha junto, que cumpre as metas, que perpassa pelos professores, pelo trabalho sério em sala de aula, as direções pela gestão de eficiência que estão fazendo e tende a melhorar ainda mais, e a equipe pedagógica que está comprometida a dar todo esse suporte. Então, é para isso que nós temos que olhar. Além disso, na semana passada, né, gurias da supervisão e orientação, a gente teve a alegria
de receber que todo o acompanhamento, nossa dedicação com a alfabetização dos nossos estudantes, nós tivemos apenas 2 alunos na saída do 2º ano que ficaram nos níveis de pré-leitor. Os demais são leitores iniciantes e leitores fluentes. O índice, primeira vez alcançado na história do nosso município. Isso é do trabalho das coordenadoras do Renalfa, alfabetizadoras, pelo processo de toda as supervisões e orientação, que é sério, junto às direções de escola, as professoras alfabetizadoras, e que, com certeza, reflete na qualidade do ensino, e esses alunos, sabendo ler, o restante, ali na frente, é só um passo a mais para o sucesso de cada um deles. Por fim, já agradecendo a disponibilidade e a possibilidade de compartilhar isso com vocês, também dizer que semana passada, com toda essa chuvarada, nos assustou bastante no questão da EMEI Raio de Sol, pois tivemos lá uma situação onde, com toda aquela chuva, né, que veio na quinta-feira, acabou alagando a escola, impossibilitando a aula na sexta-feira por maior segurança dos alunos, onde então no sábado trabalhamos, diretora, vice-diretora, enfim, equipe que está trabalhando na obra lá também, onde então resolvemos o problema a princípio, né, temos que acompanhar agora, dizer para os pais que essa questão não é da obra, da parte nova que foi feito, é um problema ainda da estrutura antiga, que os vereadores, a maioria, sabe que a EMEI Raio de Sol tem um problema crônico de questão de inundação, não é a primeira vez que aconteceu, né? Mas agora, a princípio, detectamos o maior problema e, a princípio, é para estar resolvido, para que não ocorra mais, a gente possa garantir a qualidade. As 2 salas ficaram ótimas. Hoje, tivemos a instalação do novo parquinho, também já da EMEI Raio de Sol, que foi adquirido pela Secretaria de Educação, tendo em vista o número de alunos lá. Então, é mais qualidade, é um espaço significativo para os nossos estudantes terem a sua educação de qualidade. Então, nesse sentido, agradeço, né, e dizer que precisamos pensar na escola de hoje. A gente sabe que talvez um tempo atrás não era dessa forma, talvez se precisava um tempo atrás de menos pessoas, a realidade das escolas mudou, quem acompanha as pesquisas, quem acompanha os estudos sabe que hoje a educação ela está sempre em desenvolvimento e construção, e nos últimos anos a gente tem tido impactos significativos, sejam de alunos laudados, sejam o impacto das telas, tudo isso reflete no trabalho e na exigência que cada professor tem em sala de aula e, consequentemente, os diretores e vice-diretores. Então, era isso que eu tinha para compartilhar para vocês hoje. Fico à disposição, caso tenham alguma pergunta, algum questionamento em relação a essas questões. O meu muito obrigado.